Essa live é para você que se interessa por escrever e se interessa por escrever todos os dias e entender o processo necessário para que isso se dê, faz parte de escrever todos os dias, né? Eu sou a Tainara Queiroz, eu sou secretária executiva da Academia de Letras aqui da minha cidade, aqui no estado de Pernambuco, e também sou coordenadora do Clube do Cordel, né? Já informo para vocês que em breve a gente vai fazer uma jornada gratuita de iniciação à primeira obra literária, certo? Então, quem se interessar já pode, seguindo aqui a rede social, também se inscrever no nosso canal do YouTube, Tainara Queiroz, para poder ficar a par de quando inicia essa jornada e de como fazer para participar, tá certo? A gente diz que no Brasil o ano só começa depois do carnaval. Infelizmente esse ano não teve carnaval, pelo menos nas ruas, como a gente estava acostumado. Mas de fato a gente deu uma parada aí nas lives para descansar, para rever os conteúdos, e agora estamos voltando para essa discussão sobre literatura, sobre poesia, enfim. Então, estamos de volta e espero que essa live de hoje possa contribuir com o propósito de vocês de escrever e de se tornar escritores e escritoras, ou de aprimorar a forma de escrita de vocês. Quiçá também a publicação de uma obra, né? Dentro do Clube do Cordel nós publicamos obras literárias e a gente quer muito contribuir para que todo mundo que nos assista possa realizar esse desejo da sua primeira, ou segunda, ou terceira publicação, tá certo? Então, gente, inicialmente eu queria trazer aqui uma frase do Mark Twain, acho que é assim que se diz, é um nome em inglês, mas ele diz que existem 2 dias que são realmente importantes, e esses dias são aquele em que a gente nasce e aquele em que a gente descobre o propósito. E dentro da escrita, dentro da poesia também não é diferente. Então todo verso, ele vai cumprir um processo ou linear ou não linear, em que ele primeiro vai nascer e depois você vai perceber do que é que ele está, o tema em torno do qual ele está girando, ou seja, primeiro ele nasce e depois você descobre o propósito, ou existem situações em que primeiro vai vir o propósito mesmo do verso, a gente vai sentir algum chamado de falar sobre alguma coisa, seja alguma questão política que está mexendo com a gente, seja sobre emoções, seja lá o que for, e aí primeiro nasce o propósito, depois nasce o verso, depois vem a técnica e tudo mais. Então, seja o processo daquele verso linear ou não linear, ele passa por essa questão, por essa frase do Mark, em que o nascimento e o propósito são extremamente importantes para que a gente faça a construção desse verso, a construção desse texto literário, poético, seja lá qual seja ele. Então, inicialmente eu queria apresentar para vocês, a gente não teve festa de louro esse ano. A festa de louro, para quem não conhece, quem não é do sertão do Pajeú, é uma festa muito importante para a gente no sentido da celebração da poesia. E a gente vai fazer uma celebração a essa festa de louro com um poema que é muito caro para a gente, que é do Rogaciano Leite, e que é uma marca aqui da nossa terra, que se chama Aos Críticos. Então, vou fazer essa celebração aqui para que todos quem não conheça passe a se familiarizar com a poesia do Pajeú, e quem conhece possa matar um pouquinho da saudade da nossa festa de louro, da nossa poesia, das nossas raízes poéticas aqui. Então, Rogaciano diz: Senhores críticos, basta. Deixai-me passar sem pejo, que um trovador sertanejo vem seu pinho dedilhar. Eu sou da terra onde as almas são todas de cantadores, sou do Pajeú das flores, tenho razão de cantar. Não sou Manuel Bandeira, Drummond, nem Jorge de Lima, não espereis obra-prima desse matuto plebeu. Eles cantam suas praias, palácios de porcelana, e eu canto a roça, a cabana, canto o sertão que ele é meu. Vocês que estão no palácio, venham ouvir meu pobre pinho, não tem o cheiro do vinho, das uvas frescas do Lácio, mas tem a cor de Inácio da Serra da Catingueira, um cantador de primeira que nunca foi numa escola, pois meu verso é feito a foice, do caçaco corta a cana, sendo de cima para baixo tanto corta como espana, sendo de baixo para cima voa do cabo e se dana. O meu verso vem da lenha, da lasca do marmeleiro, que vem do centro da mata, trazida pelo lenheiro, e quando chega na praça é trocada por dinheiro. O meu verso tem o cheiro da carne assada na brasa,
quando a carne é muito gorda, esquentando a graxa vaza, é a graxa apagando fogo e o cheiro invadindo a casa. Aqui é minha oficina, onde eu conserto e remendo. Quando o ferro é grande eu corto, quando é pequeno eu emendo, quando falta ferro eu compro, quando sobra ferro eu vendo. Meu verso é feito a cigarra, num velho tronco a sonhar, que canto uma tarde inteira e só para quando estourar, que eu troco tudo na vida pelo prazer de cantar. Então, esse verso enuncia a necessidade do poeta de cantar, de dizer aquilo que diz. E a necessidade de dizer o que diz vem de uma demarcação muito clara daquilo que é o propósito da sua existência. Nada mais, nada menos. Essa é a necessidade de dizer. Então, a mesma grandeza de dizer aquilo que se diz numa escala macro, da representação de sua própria vida, ela é repercutida em cada um dos dias da sua vida. Então, cada dia vai ter um propósito diferente e cada dia, da mesma maneira, vai ter algo a se dizer que defina esse propósito, que demarque o território da nossa existência nesse curto espaço de tempo ou grande, dependendo do uso que se faça, de 24 horas. Então, escrever todos os dias é uma celebração, a necessidade de dizer a nossa vida. Quantos dias tem a vida de alguém, terá a vida de alguém, ninguém sabe medir. Quem acredita em Deus sabe que só Deus pode dizer quantos dias tem a vida de alguém. Então, quantos dias a gente vai ter que esperar para dizer aquilo que é o nosso propósito, para expressar aquilo que a gente é. Então, na minha opinião, na opinião do Clube do Cordel, a gente acha que não precisa esperar dia nenhum, que a gente deve dizer todo dia, que a literatura deve ser um exercício diário, um exercício até de catequese da vida, como se fosse uma celebração da existência. Depois que você descobre um propósito, todos os dias é dia de celebrá-lo. Então, eu queria deixar aqui para vocês hoje uma dica prática para a gente recomeçar esse nosso caminho da literatura agora em 2021, graças a Deus, já com uma perspectiva mais clara, mais definida, mais positiva de vacinação para todo mundo. Em breve a gente vai poder fazer essa discussão presencialmente, né, sentindo o calor humano novamente, discutindo junto com poetas e poetisas. E eu quero que nesse momento de reunião, novamente, a gente já tenha muitos e muitos escritores novos e escritoras novas a partir dessas nossas discussões aqui. Então, gente, a primeira dica que eu queria falar para vocês nesse retorno é o seguinte: passa pela responsabilidade com a sua tarefa de dizer, de expressar quem você é e aquilo que você pensa sobre as coisas. Porque quando a gente quer passar no vestibular, por exemplo, a gente não estuda um dia antes da prova, não. A gente estuda com bastante antecedência. Aliás, no Brasil, são 3 anos bem claros de preparação para o vestibular, né? Hoje em dia, tem até quem reclame disso, que o ensino médio tornou-se, na verdade, um estatuto onde a gente aprende o beabá para passar no vestibular. Então, veja só, no mínimo 3 anos de preparação para o vestibular. Então, se a gente quer passar num concurso público, e sei que várias pessoas que assistem aqui passaram já em concursos públicos, eu tô vendo aqui várias pessoas entrando, quero mandar inclusive um abraço para o pessoal aí de Carnaíba, Felipe, Jackson, Maria Cíntia, poetisa também, Bárbara Monteiro de Itabira, Isildinho Oliveira, Ricardo Queiroz, Ivan Santana, então Érica, queria mandar um abraço para todo mundo que está nessa live, Carla Santana, o próprio Clube do Cordel. Eu sei que todo mundo que quer passar numa prova importante, primeiro se prepara, e não se prepara 10 minutos antes, nem 1 hora antes, não é assim que se dá a preparação. Então, inicialmente, a primeira dica que eu queria passar para vocês, como exercício prático de escrever todos os dias, é o seguinte: se você quer um poema pronto às 10 da noite, comece a trabalhar nele às 10 da manhã. Por quê? Porque trabalhar no poema não é sentar e colocar as palavras no papel. Pode até ser que seu processo, à medida que você vai descobrindo qual é o seu processo, à medida que você vai se familiarizando,
passe por isso, por sentar e colocar palavras no papel de forma mais intuitiva ou menos intuitiva, mas conviver com seu poema a partir das 10 da manhã é o mínimo para que você amadureça a sua relação com ele e às 10 da noite ele esteja pronto e não seja uma mentira, não seja apenas uma junção de palavras que na verdade não expressam aquilo que você realmente é ou aquilo que você realmente sente sobre determinado tema e ao mesmo tempo não seja apenas um tratado sobre o tema, mas tenha os requisitos da poética. Sobre isso, quem não estava aqui no começo do vídeo, queria já convidar todos e todas presentes. Nós vamos fazer uma jornada gratuita de iniciação a essa escrita literária, a essa escrita poética, onde a gente vai passar esses pré-requisitos, esses elementos que são indispensáveis dentro de uma escrita poética, como, por exemplo, figuras de linguagem, onde usá-las, qual é o momento de usar a figura de linguagem, a metáfora, quais são os aspectos de retórica que entram ou não entram nessa situação da escrita poética e assim por diante. Elementos de métrica, elementos de rima, para quem for escrever poesia metrificada, tudo isso vai ser tratado nessa semana gratuita, que vai ser online também. Então, quem tiver interesse, é bom seguir aqui as redes, seguir lá no canal do YouTube, tem coisa que vai só pra lá e acaba não chegando no Instagram. Mas o importante é que vocês comecem a conviver com a sua obra, conviver com seus poemas, com suas reflexões a partir de uma perspectiva poética desde o início do dia, para que no final do dia ou no decorrer dele, vocês consigam em algum momento transformar aquilo em uma escrita de fato literária e aí vocês terem a sua estrofe, o seu poema, enfim, realmente terminados, acabados e dizendo, pronto, hoje cumpri a minha tarefa de escrever diariamente. Então, quem me acompanha aqui na rede social sabe que eu estou fazendo um desafio pessoal mesmo, que é de 365 dias de escrita poética. Então, todos os dias a gente lança aqui no Instagram, quem está vendo no YouTube depois, o Instagram é o @queiroz.tainara. A gente lança todos os dias um poema acerca de determinado tema, enfim. E que esse poema é feito a partir dessas dicas que eu estou passando para vocês aqui hoje. Vou passar amanhã, nesse mesmo horário, às 6 da noite, também mais dicas. E dentro da semana de iniciação literária a gente vai aprofundar tudo isso, certo? Então, é uma série de dicas que a gente está passando que não são tiradas do nada, são realmente da vivência com a escrita literária todos os dias. Então, a gente espera que vocês possam aproveitar essas dicas, que vocês possam levar para a vida de vocês, para a escrita poética de vocês e desenvolver isso, quiçá, logo mais, transformando numa obra poética, literária, mais efetivamente, certo? O Paulo Leminski, ele tem um poema que diz: eu tão isósceles, você ângulo, hipóteses sobre o meu tesão, teses, sínteses, antíteses, vê bem onde pises, pode ser meu coração. Então, cito esse poema do Leminski porque é um haikai, é um poema curto. Muitas vezes a gente imagina um poeta, uma poetisa escrevendo coisas extremamente longas e diz, caramba, eu não consigo escrever uma coisa desse tamanho, nem vou me aventurar. Então, não precisa ser grande para ser um poema, não precisa ser grande para ser uma obra literária. Paulo Leminski, inclusive, é extremamente reconhecido pelos seus pequenos poemas, mais conhecidos como haikais. Então, tem pequenos poemas como Patativa do Assaré, que era um grande escritor de quadras, né? Tem as sextilhas, que Manuel Filó escrevia como ninguém, né? Tem as décimas também, um pouco maiores, as sétimas. Então, essa discussão sobre tipos de estrofe, qual é o sistema de rimas, como funciona a métrica, tudo isso também precisa ser compreendido de certa forma, mas a gente também vai trabalhando aos poucos. Por enquanto, é escrever da forma como você domina a técnica hoje, como você se sente à vontade hoje. Pode ter rima, pode não ter, pode ter métrica, pode não ter, né? Escrever todos os dias é um processo de dedicação, de responsabilidade com o que você quer dizer e com a sua necessidade de dizer. E depois, no segundo momento, a gente dominar a técnica, claro, e a gente vai precisar trabalhar isso. A gente vai trabalhar isso aqui nessa semana e a gente já reitera esse convite para todo mundo. Mas hoje, queria dar as boas-vindas novamente a vocês que acompanham aqui esse processo de escrita literária, que pretendem se aprofundar nisso.
dizer que a gente está voltando aí em 2021 a trazer esse material para vocês, dividindo esse desafio que é escrever todo dia e convidando vocês a tornarem-se também escritores e escritoras de todos os dias, né? De não ser escritores e escritoras de vez em quando der. A inspiração é uma coisa que, se você deixar que ela voe sozinha, ela é rebelde, né? Então, se você trabalha com responsabilidade, a sua tarefa de dizer, ela lhe visita sempre que você chamar. E isso eu vou trazer um livro aqui, inclusive pretendo trazê-lo amanhã. Se não trouxer amanhã, eu trago semana que vem. Que é um livro que trata sobre as regras de convite à inspiração. Então, qual é a relação entre o grau de profissionalismo, o grau de responsabilidade que eu tenho com a minha escrita e a chegada da inspiração até mim. Essa relação existe e a gente vai discutir um pouco sobre isso, mas passa por esse primeiro ponto, que é conviver com aquilo que você quer escrever desde as primeiras horas da manhã, para que no decorrer do dia e antes que ele termine, você consiga transformar aquilo numa obra literária. Eu lembro para todo mundo uma coisa que a gente já discute faz um tempo, que escrever não é mágica. Não tem a inspiração, a escrita literária, o encaixe das ideias numa forma literária reconhecida. Isso não é uma mágica, né? Na verdade, o nosso inconsciente, de acordo com a psicanálise, né, com as teorias aí acerca da psique, o nosso inconsciente ele já é estruturado como linguagem. Então, se ele já é estruturado como linguagem, a nossa tarefa enquanto aspirantes a escritores, aspirantes a escritoras, é transformar essa linguagem em algo que seja reconhecido como literatura. E qual é o caminho entre a nossa linguagem já constituída e a literatura? É a técnica e os aspectos que são requisitos da escrita literária. Então, além disso, você só vai desenvolver tudo isso se você tiver isso que a gente está tratando hoje aqui, que é responsabilidade de diariamente desenvolver sua capacidade de escrever e de transformar a linguagem em texto literário. Então, essa primeira live do ano é um chamado à responsabilidade com a escrita. Quem quiser atender esse chamado já esse ano, já no início do ano, eu tenho certeza que não tarda até o final do ano para que a gente tenha construído uma obra literária com vocês. Então, fico feliz que vocês estejam aqui hoje e espero que amanhã estejam novamente às 6 horas. Na próxima semana vamos fazer mais 2 lives sobre isso e aí a gente já vai discutir como vai ser a nossa semana de aprofundamento, né, de iniciação na escrita literária, né? A gente vai juntar todo mundo e discutir isso de forma mais aprofundada, item por item, para realmente desenvolver a obra literária de cada um e de cada uma. Então, gente, a dica de hoje é essa. Quer um poema escrito às 10 da noite, comece a conviver com ele às 10 da manhã. E aí, se não der certo, pode falar comigo aqui no inbox, pode falar com a equipe do Clube do Cordel, lá no Instagram do clube, porque a gente precisa analisar qual o porquê de não estar dando certo. Mas seguramente, convivendo com a sua ideia, a partir das 10 da manhã, às 10 da noite, você vai ter algo delimitado, delineado, para escrever. E aí, inclusive eu digo, se você achar que aquilo ali não é um poema, que não é um texto literário, não seja tão autocrítica consigo mesmo, porque eu sempre digo, tem um livro que é muito importante na minha vida, que é de uma escritora chamada Marguerite Duras. Ela escreveu um livro chamado A Dor, mas ela não considerou um livro, eram apenas notas soltas que ela fez diariamente durante algum tempo, largou numa gaveta qualquer e anos depois pessoas interessadas na escrita dela encontraram esses escritos e transformaram aquilo num livro. E ela disse, caramba, eu nem lembrava que tinha escrito isso. Para mim nem era literatura e hoje se tornou um livro. E eu, aqui no sertão do Pajeú, esse livro chegou às minhas mãos, inclusive por uma pessoa que está aqui nessa live, que é a Maria Cíntia. E aí
chegou até mim, transformou a minha vida, e para ela não era literatura. Então, esses pequenos escritos, que para a gente não são literatura, são importantes dentro da grande rede, que é a literatura universal. Então, você faz parte dessa rede a partir do momento em que acredita em si mesmo, enquanto parte dessa rede. E o que eu estou dizendo aqui hoje é que nós acreditamos que vocês se vocês estão até agora assistindo esse vídeo, vocês provavelmente fazem parte dessa rede, e eu queria convidá-los à responsabilidade em construí-la. Então, amanhã, a partir das 18 horas, vamos fazer uma nova live com mais uma dica para a gente fechar essa semana e entrar na próxima. E na próxima semana discutirmos a nossa semana de iniciação em escrita literária. Essa semana vai ser gratuita, vai ser online, vai ser para a gente se juntar, discutir essa produção da escrita literária e fechar o ano com algumas produções de fato concretizadas, concluídas por parte de vocês. Então é muito importante que quem aqui realmente se interessar por escrever uma obra literária, seja ela de qualquer cunho, né? Quer escrever em prosa, quer escrever em poesia, quer escrever metrificado, não quer, participe dessa semana. Então a gente se encontra amanhã para mais uma dica. Se você está assistindo depois no YouTube, acompanhe os vídeos e siga no Instagram, @queiroz.tainara. Se você está vendo no Instagram, procura lá no YouTube o canal Tainara Queiroz e a gente vai se comunicando. Então, sempre às 6 horas, sábado e domingo. Então, agradeço a vocês pela audiência. Essa é a primeira live do ano e o nosso interesse e a nossa responsabilidade é com formação de novos escritores e escritoras no nosso país. Então, vamos embora, vem junto. Um abraço para todo mundo, gente, e até amanhã.